ames mucho, la vida te entierra. Levántate y lucha, no seas flojo. El éxito llega pa'l que es forjoso. Estamos no ar! Seja muito bem-vindo ao futuro maior e mais berraco podcast desse Brasil, Acorda Berraco. Muito prazer, eu sou Rodrigo Matos, sou host desse podcast. Estou com ele aqui hoje, Nino Oliveira, que é co-host desse programa e um dos maiores causadores de sinistro nas seguradoras do Brasil. Dá um oi pra galera aí. Me apresentou bem já, né? Pô, já fui maltratado aqui perante o convidado. Eu que achou que eu era coisa boa, já queimou tudo, eu nem vou falar mais nada, não. Acabou. Hoje a mesa tá pesada, hein, Nino? Hoje sentou um cara aqui que ele já se reconstruiu, um cara de resiliência, já sofreu muito perrengue na vida, conseguiu se reconstruir muitas vezes aí e formar o seu império no empreendedorismo. Se eu fosse você, eu já salvava esse episódio. Segue a gente, se inscreve no canal aí, tá? Compartilha aí, porque hoje é interessante, né? É isso aí, Isso mas legal. Antes eu queria mandar um recado. Aqui a gente conta com o apoio da Santa Muleta. Santa Muleta é uma rede de franquias de locação de produtos ortopédicos. É a primeira rede de franquia desse segmento no Brasil. A Santa Muleta tem um modelo de franquia que permite que o franqueado trabalhe de casa ou de qualquer lugar que ele estiver fazendo locação de produtos ortopédicos. Nino, você já pensou ter uma renda pingando ali na sua conta todo mês, toda semana com as locações, cerca de 2, 3 mil reais ali ajuda, bom, né? hein, Ajuda bem, né? Poxa vida. Um modelo que você investe menos de 20 mil reais e consegue fazer com esse investimento aí uma receita média de 3 mil reais. Se você gostou, tem um QR Code aqui na tela ou acessa santamuleta.com.br e venha fazer parte da melhor franquia de aluguel do Brasil. E o berraco de hoje, Nino, é um empresário do setor de seguros. Ele até é ex-franqueado do mais gigante aí do fast food. Já teve múltiplos negócios aí, herdeiro de um legado bem legal aí, familiar também, mas que ele teve que se reerguer aí por conta própria várias vezes. Apresenta ele pra gente aí, Nino. Bom, nosso convidado de hoje aqui, um cara muito bacana, é o Tarcísio Antônio dos Santos. A sua empresa é a Messi Seguros. Ele vai falar sobre daqui a pouco. Já está há 9 anos nesse negócio. Tem como hobbies leitura, corrida e gosta de passear nos parques. Passa quase o tempo todo estudando. Poxa, estudando mesmo no sábado e domingo. Caramba, seu segredo para o sucesso é coragem e obstinação de vencer. O cara que estuda sábado e domingo vai crescer. Bem inteligente, pô. É vontade de crescer, né, cara? É isso aí. Quer mandar já uma primeira pergunta para ele? Vou mandar. A primeira pergunta é interessante aqui. A gente está conversando aqui nos bastidores. Messi, que ele explicasse esse nome Messi. Todo mundo vai achar que é do Messi jogador, né? É mesmo. Boa, já boa. Fica na ideia da cabeça. Será que ele é parente do Messi? Eu acho que ele é parente do Messi, tá escondendo, não quer falar. Parece, cara. Ele parece um pouco com o Messi. Na porta, acho que tem alguma coisa a ver. Pelo cabelo parado na porta, eu já tô até... É verdade. Explica pra gente esse nome Messi, por favor, aí, Antônio. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aqui. Fico muito envaidecido de vir aqui. É a minha primeira vez que eu estou fazendo uma entrevista. Olha aí. E também gostaria Desvirginando. de agradecer. Exatamente. Também gostaria de agradecer umas pessoas que sempre estiveram do meu lado, que é a gratidão, né? Primeiro, meu pai Vardi Cartola. Boa. A minha mãe Heloísa Helena Vertamati. Os meus irmãos Júnior, que é o Valdir dos Santos Júnior. A minha irmã Tânia Angélica dos Santos também, que eu agradeço muito. Agradeço também a Gabriela, minha ex-esposa. Aos meus filhos também, Gabriel e Guilherme. Não vou ser magueira, agradecer mais gente, né? Não, eu pedi permissão para vocês agradecerem. Bom, a Messi começou em 1972 com meu pai. Meu pai fundou a Messi. A história do meu pai no começo foi muito interessante. Meu pai, em 1972, ele ganhou na loteria esportiva. Caramba. Sozinho, os 13 números. E meu pai trabalhava para um escritório de contabilidade. Com esse prêmio que meu pai ganhou nesse ano, ele comprou a casa na Rua Arafura e montou o escritório Messi lá na Piraporinha. E ele colocou esse nome porque Messi quer dizer ceifa ou colheita. Então foi aí que começou a história da Messi. E Messi não é igual do jogador, né? Não, Messi com E. Com E no final, né?
Com Não ele. tem a parte da Bíblia que fala, Messi é grande, mas tem poucos para colher? Sim, verdade, É, verdade. que isso aí Colheita. que você falou, eu já percebi. Então, esse nome. Até porque, se você for lembrar também, essa coisa de gostar de ler, eu comecei a gostar de ler, estudar, não na época certa. Eu comecei a gostar de ler, estudar, depois que eu já estava mais velho. Mas esse símbolo da Messi que você vê 3 para cá são livros, Sim, sim. entendeu? São livros. Esse daí uma vez eu observei, eu imaginei que seria então, livro são mesmo. livros. Legal. Então, o nome Messi é esse. O Messi depois, o jogador, veio muito depois. Aí Messi é copiou. fichinho. Messi Aquele lá nem não é nada. copiou. nem livro ele lê. Não sabe, ele não sabe, sabia que ele não sabe ler, o Lécio? Não sabe ler? Não sabe, nunca vi ele lendo. É Tá verdade. explicado aí. Você é bem observador, hein, Nino? Mais ou menos, cara. Vamos lá. Cara, e qual que foi a maior porrada que você já tomou nos negócios aí, Tarcísio, nesse tempo todo aí empreendendo? Porque você já empreende já há quantos anos? Olha, eu comecei, assim, a minha vida, quando eu comecei a empreender, que a gente abria a imobiliária, a Messi Imobiliária, eu era nesse sistema sênior. Eu trabalhava com informática, trabalhava com Oracle. E nessa época eu trabalhava em São Paulo, lá no Itaim Bibi. Então, o que acontece? Eu trabalhava numa empresa que chamava, eu fiz o curso do Oracle, né? E uma empresa lá de São Paulo, que chamava Banezer, na época, que fazia parceria com o governo do estado, eu fui em 92. Quando entrou o Clóvis em 94, ele extinguiu todas as empresas e eu acabei indo embora. Então, de 94 a 96, eu tentei abrir uma empresa de informática junto com meu primo. Mas o meu primo não queria saber muito de trabalhar e eu acabei desistindo. Aí apareceu essa oportunidade de abrir a imobiliária. Então, em 96, eu abri a imobiliária. Se você for falar para mim a pancada mais forte que eu tomei, eu acho que foi no Habib's, Sério, cara? quando eu tive o Habib's. Por quê? Como que foi? Porque o Habib's, assim, eu vou tentar explicar por partes, tá? O Habib's, do mundo que eu vim, era muito grande. Eu cheguei a uma época no Habib's que eu tinha 81 funcionários. Olha, 81 funcionários. 81 funcionários. Muita coisa, cara. Em uma loja só do Habib's. Oi? Em uma unidade só de Habib's. Tinha loja na época que chegava a 100 e poucos funcionários. Caraca, bicho. olha. Muita coisa. Então, assim, tudo que não tinha que dar certo, aconteceu naquela loja. Sério. Lembra uma vez que eu falei para você? Tem todos os remédios, todos os venenos na mesa. Todos os venenos eu tive que experimentar. Então, tudo sócio não estava certo, a relação com a rede também não dava certo, funcionário também é muito complicado. Quando eu vejo você colocando teus posts lá, falando do pessoal que não quer trabalhar, toda vez eu me remeto a essa época. Então, eu fiquei do Habib's de 2003 até 2010, quando a gente vendeu a loja. Porque na parte da sociedade, era 50% era meu e do meu irmão Peri, e os outros 50% era o pessoal do Habib's da Anchieta. Só que do Habib's da Anchieta tinha 6 sócios. Então, nós desigamos o seguinte: fica um administrador da minha família, que ficou Peri, e fica um administrador do pessoal do Habib's da Anchieta. Mas era muita confusão, era briga toda hora. Eu sempre falava, era muito pajé para pouco ruim de mandar. Entendeu? E assim, muita dor de cabeça, muito funcionário faltando. Então, uma porrada que eu tomei mesmo foi no Habib's. Cara, imagina, a lanchonete com 81 Ah, funcionários. Não, caramba. muita coisa pra lidar, muita coisa. E não, pra você ter uma ideia, nessa época aqui, o Habib's ainda, a grande parte do Habib's, o faturamento, era por dinheiro, não tinha o dinheiro de plástico. Verdade. Então, né? 80, 90% do Habib's era sempre dinheiro. Tudo em espécie. Então, na verdade, assim, a gente acabava virando, entre aspas, um banco sem proteção de um banco. Então, eu lembro muito bem, quando chegava domingo à noite, eu começava a ficar injuriado. Por quê? Porque como você não pegava o dinheiro e levava o dinheiro para depositar no banco, então o dinheiro acumulava sexta, sábado e domingo. Então, quando chegava domingo à Isso noite, mesmo. era um inferno, sempre era um inferno. Você ficava assim, tanta gente entrando na loja, então você não sabia o que era. E tem uma época que eu trabalhava lá, eu cheguei a um absurdo que o meu gerente, o meu chefe de cozinha, chegando no sábado, eu chegava no sábado, tem sábado que eu chegava às 8 horas da manhã, saía às 2 horas da manhã do domingo. Nossa. E cheguei um sábado, ele olhou para mim e falou assim: nossa, ainda bem que você chegou. Porque toda sexta, todo sábado de manhã, todo domingo de manhã, sempre faltava 3, 4 gente, funcionário, falando que estava com dor de cabeça, estava disposto. A gente sabia que os caras enchiam a cara mesmo. Quando ele olhou para mim e falou assim: nossa, ainda bem que você chegou, eu já estava desesperado. Eu falei: não, tá tudo errado. Eu sou a franqueado e o chefe de cozinha veio fazer a comemoração falando que eu cheguei aqui. Então, Pra assim, você- era muita dor de cabeça, você fora resolver essa parte problema operacional, financeira, né? era tudo.
Porque o franqueado tem que resolver tudo. Claro que tem hierarquia, entendeu? Mas era muita coisa para fazer. Fora essa questão também da segurança que me deixava muito, muito... Isso era domingo, de noite e segunda-feira de manhã. Caramba. Era uma atenção do cara, porque todo acumulado ficava. Agora não, as lojas não ficam mais, porque é tudo dinheiro, ou é débito ou é crédito. Crédito, débito e crédito, isso aí mesmo. Mas era um tormento. Uma vez teve um assalto dentro da loja, eu trabalhando na cozinha, o ladrão pegou, levou o meu gerente para lá onde a sala onde ficava, monitorando, pegou o dinheiro, foi embora. Quando eu percebi que eu estava ajudando, porque eu ajudava em qualquer coisa, né? Aham. Porque quando você é franqueado, você começa a saber desde limpar o banheiro, fazer todos os produtos. Eu tinha que fazer tudo, aprender tudo, fazer lanche, tudo. Parte financeira, tudo. Acho que era 50 dias úteis a gente demorava para ser franqueado. 50 dias úteis. 50 dias úteis. Né? Sabe quanto tempo o candidato do McDonald's fica para aprender? Até os caras liberar a franquia para você é 1 ano. 1 ano. Você passa por toda a peneira deles, aprendendo toda a operação. Eles ficam 1 ano, cara, treinando o cara para ver se vai liberar pro cara ou não. E eu lembro que a sede do Habib's era lá em Interlagos. Era lá para frente do autódromo. Então, todo dia eu saía daqui. Aí você tinha que aprender a fazer de tudo lá. E aí nesse dia você tava na Esse cozinha. dia eu estava na cozinha. Eu tinha que, como faltava muita gente, eu tinha que ficar ou na fritadeira ou fazendo lanche. Sempre estava faltando alguém. E roubaram a loja. E eu só fiquei sabendo depois percebeu. que o gerente veio correndo e falou: pelo amor de Deus, roubaram a loja. Caraca. Pegaram só ele e levaram lá ele, pra levaram. cima. Ninguém sabia, percebeu. porque eu estava dentro da cozinha. Caramba. Então, assim, era muita dificuldade, Nossa. muita tensão. Tomava muito tempo também, né? Seu tempo. Era de segunda a segunda, né? Isso foi em que ano? Foi de 2003 até 2010. Eu peguei na loja para administrar 2008 a 2010. Pô, você era jovem demais pra ter tanto trabalho assim, hein? Não, É a idade, se não pô. fosse tanta confusão, o problema de tudo, e o Rodrigo sabe que é, não é os processos. O problema são as pessoas. Eu tenho uma frase, não menosprezando quem trabalha, mas eu falo assim, sua empresa começa a dar errado a partir do momento que você coloca o seu primeiro funcionário. Vai te vir cobrança, vai te vir processo, vai te vir gastos, porque o pessoal hoje em dia, infelizmente, né, cara? Cara, Eles pode precisam ser. trabalhar para garantir o benefício. Ah, legal, daqui a um ano eu saio, eu recebo meus benefícios. Isso. São duas coisas. Ele pode ou te potencializar ou te ferrar muito. Toda vez que eu vejo Exatamente. ele postando que gente quer trabalhar, toda vez me remete. Toda vez que eu vejo. É a geração V, né? Geração- É a geração que dura sempre, né? Sempre teve, né? A geração V, né? Geração V, essa Z aí não tá teve, com nada eu não. acho que isso você tem certeza, porque eu lembro na época, isso aconteceu várias vezes. E na minha época era um pouco mais complicado, delicado, né? Porque na minha época você fazia experiência de 3 meses e contratava. E aí se a pessoa mandava embora, ele recebia o auxílio, né? E agora não, né? A pessoa pede as contas e precisa só... Ele recebe auxílio, mas só depois de 1 ano ele pode ir para o próximo, né? Se não me engano tem uma data. É, tem umas regras pro Tem umas auxílio regras aí. diferentes. Então o que acontecia? Tinha gente que vinha chorando, pedia para trabalhar comigo, mas chorando mesmo, falando que estava passando necessidade em casa, trabalhava 3 meses impecável. Eu registrava, passava 15, 20 dias, começava a faltar, começava não sei o quê. Aí eu mandava embora. Aí pagava as coisas, os direitos do funcionário, aí ele ia, pegava o auxílio, né? E ficava um tempo, eu não lembro quanto tempo era o auxílio, não sei se era 3 3 meses, 3 a 6, depende do É. número de parcelas, depende do valor. Quer dizer, depende do número de parcelas, não. Depende do valor É. a Acabou. pagar. Aí ficava Acabava o esse período auxílio. sem trabalhar, na hora que Isso aí. acabava o auxílio, ele ia para pedir para outro lugar. Então isso era constante, acontecia. Entendeu? Imagina. Era muita dor de cabeça. Ficava aquele ciclo de funcionário, entra, Ah, sai, turnover entra, lá era sai, entra, absurdo. sai. Nossa, é Era o muito tempo ruim. todo. Eu acredito que nesse período que nós trabalhamos lá, eu acho que rodou mais de 500 pessoas lá na loja. Horrível, né, cara? Como Entra que e sai, pode? entra e sai. Eu tinha que contratar gente, Nino, na segunda ou terça-feira. Se eu contratasse gente a partir de quarta-feira, eles não voltavam. Porque começava a ter mais volume quarta, Quinta, sexta. Então eu sempre tinha que contratar todo mundo na segunda-feira. Pra disfarçar, né? Fazer que o Fogo, né, negócio cara? tá leve. Não, não, é coisa É o pouco. desafio que o Você vai empreendedor atender passa. 2 clientes só, Eu né? comentei Nada. com você, né? Eu Eu tinha diria que que- contratar na segunda, porque eu contratava que é na, isso? na Que quarta, é na isso? quinta, o Você pessoal nunca já não comentou, vinha. Pô, vai todo esse movimento. Isso que eles não sabiam quando era sexta-noite ou sábado-noite. Que era pegar pra capar. E Habib's nessa época aí Era, tava no auge. era o auge, cara? né? Era a única loja de fast food É. que tinha no Demarque. Agora eu passei, depois eu... E era 24 horas lá também? Não. Não? Não era, não. Trabalhava 24 todos os horas dias, agora, mas é. era 24 horas. Caramba. Durante a semana fechava às 11 e no final de semana fechava às 4. Às 3 ou 4, acho que era. Não, mas mesmo assim, né, caramba, até 4 da manhã.
Muita coisa. Tinha esse da Anchieta, um dos mais famosos, que eu lembro que ali era Rodolândia. Rodolândia. Rodolândia, né? A Rodolândia, onde era o Caravana, era a Trevolândia. Eu cheguei do na Tarcísio era Rodolândia do os últimos Demar. anos. Foi o quê? A Rodolândia fechou o quê? 98, 99? Não lembro. O dono da Rodolândia, que era o seu Rosa, abriu o Habib's. É o mesmo dono. É o seu mesmo Rosa, dono, né? É o seu Rosa. Até hoje é o mesmo dono, não, né? É, o seu Rosa hoje que tá lá. A última vez que eu vi sabendo, acho que a rede acabou pegando uma parte lá. Cara, vou contar uma história rapidinho, 5 segundos. Uma vez eu tava lá eu e meus amigos no Habib's. Aí chegou uns caras, eu falei, ele é o dono. Sabe o que a gente fez? Por Jesus Cristo. Ô, dá uma coca pra nós. Olha que pobreza. Aí os dois amigos, dá uma coca pros meninos aqui. Aí ele era o dono Eu mesmo. não conheço, o cara deve ter dado. Oi? E o cara Ele não deu? Deu? É. Aí eu falei, porra, que vergonha. Não era porque a gente Coca queria no pedir. Habib's, cara. Ó, pra dar uma coca, ele deu uma coca, 2 litros. Falei, nossa, tava eu. Dá aqui um Vocês gás fizeram que- na zoeira, assim, e o cara deu. Eu e o Fábio, eu Dá acho aqui um gás que corre no meu Vitor. estacionamento aqui, né? Ele deu, Sem velho. Coca-Cola. Esse bando de marginal Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola. Ficou com Naquela medo, época, cara, com essa cara aí. Ele falou, esse Imagina. cara vai vir quebrar minha Pô, loja achei aqui. que ele se eu tinha não dado porque eu mandou, sou né? bonitinho. Não, mas o cara falou que ele era bonzinho, ele deu uma Coca-Cola pra Ah, gente. mas era. A gente viu que o pessoal era gente boa. A gente Era. Legal. Ô, Tarcísio, e teve algum negócio, você já teve vários negócios, né? Já. Teve algum que você já quebrou? Que quebrou mesmo, assim, faliu? Olha, eu tinha uma reciclagem que eu tive que fechar por... Ela estava indo e vende pouco. Eu tinha uns clientes muito bons. Eu tinha lojas do Habib's que eu tinha cliente. Eu tinha churrascaria também, que era da rede também, que a rede também tem, o Habib's tem. Eu tinha a Nivaldir, que era meu... Nivaldir, cara. Meu cliente. E eu também tinha cliente. o Armarinhos Fernando, que era meu cliente. Caramba, legal. E aí eu comecei a causar desconforto com muita gente em volta. Aí deram uma armada para cima de mim, fizeram uma coisa. Eu não posso dar um detalhe maior, mas eu estava indo muito bem. E eu acabei fechando, não quebrei, mas Caramba. fechando por causa disso. Te sabotaram lá. Me sabotaram. E eu estava indo Fogo, bem pra caramba. mano. Isso foi em 2008. Fogo. Caramba, cara. Eu cheguei a comprar do Armarinhos Fernando num mês só, acho que foram 8 ou 9 toneladas de papelão. Olha. No mês só. Tonelada, é muita Tonelada coisa, de né? papelão, fora o resto que a gente fazia. Eu estava muito bem localizado, porque eu estava bem lá na Santa Filomena. No finalzinho da Santa Filomena. São Bernardo? É, Aqui, bem perto do aquelas passo. baías de fundo ali. Ah, sei. É, isso mesmo. Só que não é. A Santa Filomena não é o pedaço que é perto da matriz, é o meu pedaço Ah, perto, outro, o oposto ali. Naquele quarteirão bem Onde chegando tem um no final. cafezinho ali, legalzinho ali. Tem. Eu sei um, onde No é. meio de 2 cafés. Santa Filomena No meio de famosa. 2 cafés. um café ali. Sexta-feira à tarde O já Nino, começava o Nino a festaiar. gostava de ir lá cantar no karaokê lá, né? Onde? Nesse cafezinho que tem no final da Santa No Filomena finalzinho ali. ali, É, né? tinha uma Tinha uma tem um baladinha karaokê que eu ali. ia ali. Era o Santa Filomena, a baladinha. Tinha Baladinha na chamada frente Santa e tinha Filomena. atrás. E o de trás era a parede, que era na Perrinho com raquete, né? Os cafezinhos. É. Eu conheço Era só parede de comigo. passar na Rodrigo é frente. Assim. novinho, não conhece nada não. Não é, mas... É geração Zezinha aí, ó. É o negócio Não da dá. Grécia ali, alguma coisa assim, né? Cara, Exatamente. Atenas, eu já vou... É capital da Grécia, né? Meu amigo falou que ia lá. Não, meu amigo falou que ia lá Grécia. também. O pessoal ia cantar lá no karaokê. Falam que tem um karaokê lá no fundo, lá perto da churrasqueira. Eu nunca fui, mas falam que tem um karaokê lá bem legal, cara. Legal, né? É. Eu tinha o meu projeto, né? Se chamava Recicla Brasil lá. Era eu, o Júnior e o Peri. E o meu projeto no a médio e longo prazo lá eu atendia todo mundo, mas a gente tinha ideia para ir para o Batistini para começar a pegar as grandes empresas. Mas não deu tempo, porque esse processo demorou só 8 meses. 8 meses? De você abrir até... Abrir. Caramba, cara, olha que loucura. Até fazer isso daí chegar, porque ela cresceu muito rápido, mas cresceu rápido demais. Aí, você sabe, né? Aí eu tinha gente que era maior que eu, queria que eu vendesse. E eu peguei uns irmãos, os Lanas aí, que eram muito gente boa. Eles me orientavam, falavam, não compra isso, não compra aquilo. Eles, quando eu comprava coisa errada lá, que não podia comprar, mas eu não sabia, depois eu jogava fora, entendeu? Mas eles começavam a me falar, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Então isso era muito bacana. E muitas vezes o preço deles não era tão bom quanto os outros. Mas como eles eram umas pessoas muito honestas, e eram mesmo, são até hoje, eu comecei a trabalhar com eles. E tem um monte de cara querendo que eu vendesse, e aí começou o problema. Olha. Entendeu? Aí eu tive que realmente fechar. O que você acha que você teve de aprendizado aí, né, numa situação dessa, que você só podia ter tirado numa experiência dessa, assim, e se tivesse dando tudo certo, você não teria, né? Olha, de tudo que eu fiz, que eu tive que tirar de aprendizado, coragem.
Porque eu vou te falar uma coisa pra você. É a mesma coisa que você, quando a gente era moleque, a gente ia pra rua, apanhava lá e tinha medo de sair de casa de novo. Então você tem que ter coragem para ir para outro lugar. O aprendizado é sempre esse, entendeu? Você sabe onde que você errou, entendeu? Então você tem que ter coragem. Eu acho que na vida é coragem. Uma vez você estava vendo você comentando no podcast aqui, você perguntava também, né, dessa situação. Claro que tudo vem, você tem que pegar um conjunto de coisas. Mas o ponto inicial, como foi você falou assim, olha, eu comecei por causa de um acidente, tá? Tudo bem. Mas você não concorda que você teve que ter uma coragem do caramba para montar um negócio sozinho? Muito, cara. Porque a gente não conhece o que a gente vai ver na frente. Eu, quando passo em frente a alguém que tá montando alguma loja, eu sou curioso, parece que aqueles caras fofoqueiros. Eu fico olhando, fico olhando, e falo assim, poxa, por Deus, eu falo, que tenha sucesso, cara. Que hoje não é política, não. Exatamente. Porque a primeira coisa que vai estar na sua porta é a prefeitura, assim, ó, 2 bonequinhos do prefeito. Não falo de política, não. Não, eu sei, mas é... Cadê os cadê os... IPVA, IPTU, quantos carros você vai ter, condicionado? O que a gente vai ter? Aí você fala, pô, que dê certo, né, cara? Porque aqui, montar no Brasil, você é guerreirão, cara. E sabe qual que é o... Guerreirão, pra Sabe montar. qual que é o problema da maioria, cara? A maioria acha que você quebrar, você errar é um sinal de fraqueza. Não, acho que não. Mas na verdade, cara, é muito pelo contrário. Quando você, é que nem você falou, quando você começa alguma coisa, você tem que ter muita coragem, porque é tanta coisa ali que vai te puxar pra baixo, é família, é governo. O que mais vai agir na sua vida é a gravidade, né? Te manter lá pra baixo. É o básico da vida. A gravidade vai te empurrar. Ou você faz alguma coisa pra quebrar essa regra e subir. Recomeçar, assim, que nem o Tarcísio fez, é pra quem tem coragem. Pra Muita quem é um coragem. berraco mesmo, né? Mas É, Sabe guerreirão. o que acontece? A gente fala assim, você não tem opção. É necessidade. Tudo bem, pode ser necessidade, pode ser qualquer coisa. Mas se você não tiver um pingo de coragem, porque você, na verdade, é o seguinte, você está saindo de uma sala escura que você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Essa que é a grande verdade. Então você não sabe que... É o que você falou. Você não sabe, você não vai ter ideia na primeira vez se você vai encontrar o cara da prefeitura, o que você vai pagar de imposto, se você vai vender, se não vai vender. Aparece tanta coisa. Porque esse hábito da leitura que eu falei para ele, eu estava tão... Depois que eu vendi o Habib's, eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores, home broker. Então eu falava pro Rodrigo, quando eu ia para um lado, os caras estavam vindo para cá. Quando os caras estavam vindo para cá, eu estava indo para lá. Você estava sempre no oposto. Sempre na contramão. Eu cheguei a um ponto que, assim, o dinheiro foi embora. Eu entrei numa depressão violenta, né? Eu fiquei 2 anos praticamente sem trabalhar. Por isso que eu comecei aqui falando com todo mundo que eu tenho que agradecer essas pessoas que eu falei. Tem mesmo. Eles ficaram do meu lado. Tem. Eles ficaram do meu lado. Então, sabe, é muito difícil. Eu cheguei a um ponto que eu falei para ele, eu abri a porta do elevador e eu começava a chorar de medo. Medo. E eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. Na época eu comecei a estudar para a Polícia Federal, eu comecei a fazer uns cursos, tudo, mas eu fiquei sem fazer nada. Até que um dia chegou meu irmão, o Júnior, e falou assim, olha, por que você não abre uma corretora de seguro? Porque tem um monte de cliente meu aqui que fica perguntando de seguro. E eu fiquei pensando, coragem de fazer o curso, sabe? Tudo é coragem. Eu tinha medo de sair de casa. Entendeu? Muito mais... Então, assim, agora, por exemplo, depois de 9 anos, eu estou praticamente com 600 clientes. Entendeu? Carteira boa, né? Cara, mas isso, não é onde que eu quero. Eu tenho uma... O meu filho, outro dia, o Gabriel, chegou e falou... O Gabriel é meu sócio também. 6 meses para cá, está virando meu sócio. Uma grata surpresa na minha vida. Porque ele está me ajudando muito. E eu sei Qual a que idade dele? Ele tem 22. 22 anos. O Guilherme também tem 13. Meu filho Guilherme é autista. Mas é nível 1, mas não mais, né? Ele é nível 1. E o Gabriel tem me ajudado. E eu percebo, assim, com ele... Ele tem uma cabeça muito diferente de mim, mas eu sei que ele vai ser melhor que eu. Legal. Ele sabe lidar mais com as coisas, com as situações de hoje. É um exemplo, né? Ele vai vendo o seu exemplo. Você é um cara que sempre teve que se levantar e sempre deu resultado, né? Por mais que você precisou se reerguer e começar um outro negócio do zero, foi e deu resultado e começou outro. E fraco aí... não é quem desiste. O fraco é quem desiste, na verdade, cara. Porque a gente tem que sempre recomeçar. O Tarcísio teve que se recomeçar, eu já tive que recomeçar. E é isso que ele falou, é a coragem que vai fazer você seguir em frente, te levantar, né? Porque você entra num estado de pânico, entendeu? É muito complicado isso daí, entendeu? Porque as pessoas, assim, todo mundo que senta para falar alguma coisa, é claro que todo mundo gosta de falar coisas boas, né? Entendeu? Sempre, né? Mas a vida... Eu acredito que seja 70, que nem uma pintura, eu já fiz
curso de artes plásticas também, pintava quadro, tudo. E todo mundo era, assim, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, você pega uma tela em branco e a vida é assim, entendeu? Eu lembro uma coisa que era muito, que eu até comentei com você, quando eu tinha imobiliária, eu ficava na parte administrativa, eu não ficava na parte de vendas. Quando eu tive o Habib's, eu ficava o quê? Na parte administrativa, eu não ficava na parte de vendas. Garçom, atendendo o público. Quando eu tinha reciclagem, eu ficava, mas era muito pouco. Eu tinha até 2 funcionários que ficavam e eu ficava rodando. A partir do momento quando eu abri a corretora de seguro e comecei a tratar com as pessoas, aí eu fiquei no front. E é uma coisa muito impactante, né? Você começa a falar com amigos, parentes, tudo, aí você começa a ver como as pessoas começam a te tratar, entendeu? As pessoas começam a te ignorar. E eu não sabia como abordar as pessoas. E eu falei pro Rodrigo, eu estava numa situação tão caótica, eu falei assim, meu, o que é o mais barato, né? Falei, acho que, esses dias, eu falei com você aqui, quarta-feira, né? Foi. Falei, o que é mais barato para mim? Não tenho nada, tô quebrado, tô ferrado. Ler, estudar. E eu lembro que eu li um livro, eu sempre lia muito pouco. Eu li um livro que estava há anos na minha casa, chamava Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Napoleão Hill, né? Ele, acho que publicou esse livro em 1936. Só que ele demorou 25 anos para fazer esse livro. Então, em 1910, ele começou em 1910, 1911. Ele entrevistou, acho que foi 15 mil empresários na época, né? Era Henry Ford, Graham Bell, ele entrevistou um monte de gente. E eu lembro que eu acabei de ler esse livro dia 14/8/2020. E eu falei, daqui 5 anos, porque a gente sempre fala que é para amadurecer depois de 5 anos, né? Que é a média, né? Quem falava muito isso aí é o Philip Kotler, né? Que ele falava... Felipe conhece, Philip na Kotler. faculdade, sim. E agora, dia 14/8, vai fazer 5 anos. Então, E eu li aquele livro de cabo a rabo, e comecei a ler aquele livro, porque eu peguei no meio da pandemia, né? E a história da pandemia também é muito chocante para mim, mas depois eu conto. Aí eu falei assim, 5 anos, aí eu comecei a ler, porque era o mais barato. Eu lembro que de lá para cá, eu já cheguei a uns 60, 70 livros já, que eu já li, mais ou menos. Legal. Foi E o quando mais você fala barato que de te levantou, né? faz uma coisa diferente, né? Como que é um segredo, né? Meu segredo é esse. Meu filho falou, pai, você está obstinado. Eu falei, claro que eu estou obstinado, filho. Tem que ser. Eu não fico olhando para trás o tempo que eu comi bola. Porque eu falei assim, legal você, porque se eu tivesse tido essa cabeça na tua idade, era uma coisa totalmente diferente. Mas eu não reclamo também, porque não aconteceu, entendeu? Aconteceu o que tinha que acontecer. Só que eu só estou olhando para frente. Então eu fico nessa coisa de ficar lendo, estudando. Eu estou no meu apartamento lá, eu vejo o pessoal saindo, passando, indo para o restaurante, tudo. E eu lá, estudando, lendo. Tudo que eu não vejo televisão. Não tem nada. Muito pouco de internet. O que eu vejo a gente conversa com o Rodrigo lá, é muito filme documentário, que eu vejo muito documentário, sobre qualquer assunto. Tá? Desde que seja real, né? Esse hábito de leitura, né? Eu estava lembrando que uma vez você me levou lá no escritório do seu pai. Um escritório muito bonito, com bastante livro também. De livro. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, seu pai foi um importante político aí. Sim. Foi um grande empresário Sim. também. Como que foi essa parte? Ele foi um mentor para você? Ele trouxe esse hábito também para você? Como que foi essa parte aí dessa relação com seu pai para os negócios, né? Acredite se quiser, nunca Não? me senti. Ele sempre conversava comigo sobre várias coisas, né? Mas ele lia muito. Ele lia. Mas Legal. essa parte aí, na verdade, Veio assim, na eu genética, então. via ele, né? Mas essa conclusão que eu cheguei foi, sabe, dar uma cartaz na cabeça da gente, fazer o que você vai fazer? De tanto tempo você está naquele ciclo vicioso, né? Que um dos livros de Napoleão Hill fala, né? Entrevista com o Diabo, acho que era, né? Entrevista com o Diabo. Ele fala que você entra naquele ciclo O hipnótico. ritmo hipnótico. Então, e eu tava nisso aí. Mais esperto que o diabo. Né? Mais esperto que o Diabo. Que é Estamos uma, falando desse livro já. uma entrevista. É Ele muito faz uma bom, entrevista com muito o bom. Diabo. Mas Então perto são do várias não sei onde perguntas. eu vi. São várias Muito bom. perguntas. Esse livro é, É bom? sensacional. É. Sensacional. São várias perguntas que ele faz, e ele faz a pergunta pro Diabo e o Diabo responde para ele. Pesado, hein, cara? É legal. Não, mas é um livro muito interessante, porque não fala sobre coisas do mal. Quem é o autor? Napoleão Hill. Napoleão Hill. Napoleão Hill. Não é coisas drásticas, é coisas sobre a manipulação do ser humano. Então você se Entendeu? libertou na leitura, né? Sim, senhor.
Mas aí, essa parte... O problema da leitura é que você depois, com o tempo você começa a entender as coisas, você faz mais pergunta que dá resposta. Legal. Aí você chega num ponto e fala assim, como é que eu... Aí você quer mais saber mais. Porque tudo que você está sabendo Eu acho é muito pouco. Eu acho que é por esses caras que são dados como loucos. Você falou, o cara escreve livro, o cara... Acho que é isso, você cria muita pergunta, né? E aí, se você não acha a resposta, você fica louco. Eu já fiz muita pergunta pra mim. Que eu falei, quer ver uma pergunta? Eu falei, como criou o mundo? Você não tinha nada? É metafísica. Aí eu, pronto, acabou. Eu já fico com medo, o coração. Eu falei, não vou fazer essa pergunta, que eu me sinto lá embaixo. Eu falei, não vou fazer pergunta. É aí que você enlouquece, cara. Por isso que lê, liberta. Ou te enlouquece. Também. Um dos dois. Eu cheguei num ponto que eu falei pro Rodrigo, eu comecei a fazer um curso de filosofia. Porque para entender. Você só consegue entender o nosso tamanho agora se você saber um pouco o que aconteceu no passado. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas você percebe que o problema do Antônio estava nas questões, né? Ele precisava saber muita coisa e não tinha resposta. Acho que foi onde também, ajudou né? ele. Pode ser. Na verdade, ajuda, eu estava né? perdido dentro de um saco, né? Parecia um gato dentro de um Muita saco. gente tá, né? E não sabia para onde dar uma Muita gente tá. Então foi isso. Então a gente, assim, eu sempre falo em qualquer coisa o pouco que eu entre em alguma discussão, eu falo o seguinte, o Brasil, eu não comentei isso com você, né? Eu falei outro dia pro meu filho, o Brasil é um paciente que está com metástase. Só que o corpo médico está querendo tratar a unha cravada dele. E o problema no Brasil é a educação. Você vai resolver todas essas questões, diversidade, racismo, não sei o que, através da educação. Só que esse negócio, que aí eu falo pela política, não é um negócio que aparece de uma hora para outra. É um negócio que demora 50 e tem que ser bem feito. Muito bem feito. Entendeu? Vai demorar 50 anos. A Coreia do Sul fez esse projeto há 50 anos atrás. Hoje que está colhendo os frutos, é. Ela botou todos os alunos Mega dela, jogou país. para o mundo inteiro. E falou, vocês vão aprender o que é melhor. Só que vocês vão voltar e vocês vão usar os mesmos equipamentos que eles usam. Porque não adianta sair lá para dirigir uma Ferrari, chega aqui, você está com 147, um Uno 147. Então eles fizeram isso. Então não tem muita coisa. As pessoas Coreia ficam do Sul. discutindo. E isso que eu falo para você, o Brasil é um paciente que está com câncer. Está ser terminado. tratado, né? Então está tratando a unha encravada. Ô, É isso Tarcísio, mesmo. cara, eu vejo que você já atuou em vários setores. Qual que você acha que foi o mais difícil de atuar e qual que foi o mais lucrativo? O mais difícil de atuar, o mais lucrativo foi esse que eu estou agora. Sério? Por quê? Porque é o que eu falei para você. De seguros. Porque na verdade é o seguinte, eu sempre estava nos bastidores. E hoje eu sou a cara de tudo, eu tenho que dar cara para tudo. Mais difícil que o Habib's? Oh. É? Porque o Habib's, ele me dava problemas, Ah, entendeu? E esse que eu entrei agora, eu tenho que dar solução. Entendeu? entendi. Você Falar tem que para os clientes dar- mesmo, porque, assim. né? assim, eu tinha a cadeia, mas assim... É um problema também, né? Eu não É que você tem que trazer a solução, né? Lá não tinha solução porque era tudo engessado no Habib's. Tudo tinha Tem que protocolo. seguir o Então o protocolo que era a uma só, eu não franquia tinha manda. solução para as coisas. Eu tinha que seguir o protocolo, Uhum. entendeu? Hoje Mas você nesse tem ramo que eu tenho, eu tenho que ter solução. Você tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Você tem que pensar. Eu fico lá pensando, eu acordo pensando e durmo pensando o que eu vou fazer, o que eu vou melhorar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, por onde que eu posso A correr. galera te liga, tipo, 2 horas da manhã, Tarcísio, bate meu carro. Não, o Habib's tem uma coisa que é muito legal, porque ele aprende você a ter controle sobre tudo, né? Uhum. Então, por exemplo, que você fala assim, pô, eu estou batendo 600, eu acho que esse ano eu até passo, 600 clientes. E eu sou um só, sempre fui uma pessoa só. Se você controla bem feito e faz as coisas bem feitas, entendeu? Porque a primeira coisa que eu falei para o Gabriel, eu falei assim, olha, filho, 2 coisas que você vai aprender na vida só. Seja honesto e faça bem feito. É simplicidade, filho. Boa. Não precisa mais nada, entendeu? Só essas 2 coisas você resolve as coisas. A gente que complica tudo. Você entendeu? A gente complica tudo. Entendeu? Então é muito fácil resolver as coisas. Sabe? Mas voltando ao que você estava falando, arranjar solução, porque eu tenho 600 clientes, o que eu faço? Eu falo para a pessoa, tem muito profissional, eu não estou falando, o Rodrigo sabe, eu só conheço um profissional da minha área, um corretor. Eu não ando com os corretores, eu não participo de pizza, eu não participo de nada. Isolado. Eu sou isolado. Eu toco meu barco aqui, então não sei se estão fazendo certo, estão fazendo errado. O que eu sei é o que meus clientes vêm para mim falar. Então eu não tenho problema, é o seguinte, que toda vez que eu faço um seguro para o cliente, a primeira coisa que eu mando é a apólice e o telefone da seguradora. Se precisar de alguma coisa, está aqui.
Se precisar de alguma coisa a mais, você entra em contato comigo. Ele sabe porque ele é meu cliente. Entendi. Antes que dá o tempo, eu queria fazer uma pergunta para você resumir assim. A gente fala muito de seguro, né? Seguro, minha cabeça, não é isso. Eu vejo como uma vaquinha. 10 mil paga para 2 mil receber. Mais ou menos isso. Tem que você ter um nível de dinheiro maior para pagar. É mais ou menos isso? O seguro é mutualismo, que chama. Como? Mutualismo. Mutualismo? Isso começou há 5.000 anos na China. Entendeu? É exatamente o que você falou. E em nenhum momento precisa recorrer a banco? Você fala, opa, faltou caixa, faltou fundo? Não, todas as seguradoras que estão cadastradas pela SUSEP, elas têm a obrigação de cada apólice que elas emitem, um percentual para deixar esse fundo de reserva. Ah, tá. Tem um fundo então de elas têm um reserva, fundo de reserva monstruoso. Se ela quebrar, que é muito difícil, eu não lembro de um caso até hoje, se ela quebrar, esse fundo já tem para absorver todos os problemas de todos os segurados de uma vez só. Então é um fundo gigantesco que elas colocam. Não Isso tem aí risco. não tem risco zero. Zero. Nenhum. Bom saber isso aí. Tudo é controlado. Todas as seguradoras são controladas pela SUSEP, que é controlada pelo Ministério da Fazenda. Eles também fazem uma análise de sinistralidade assim bem pesada, cara. Não É cálculo autuário que eles chamam. se você não é que também sai dando seguro para todo mundo. Eles Quanto mais pegam você várias tem variantes risco, para fazer seu seguro, mais difícil entendeu? você fazer, Ah, entendeu? O tá. carro que você está, o ano que você está, o seu perfil, o bairro que O você local está. que você tá também, onde tudo, você né? está, tudo. Idade, É tudo. tudo cruzado. Isso funciona mesmo? Funciona. Se você é casado, se é solteiro, se é viúvo, tudo. Eles fazem realmente esse Tem cálculo um autuário, modo de eles pegam. vida, parece que influencia, né? Eles pegam todas. Quando você vai fazer um seguro de vida, eles perguntam. É muito simples resolver. Eu não fumo, não bebo nada. Aí você morre. Aí no laudo lá que você está, no óbito está lá. Morreu de infarto por causar não sei o quê. Eles não indenizam. É muito fácil resolver. Poxa, É um puta na minha negócio, cabeça cara. era um problemão para quem faz o seguro. Então não tem problema. Você faz a análise. Não, vai lá, fazem, mas segura. depende. Eles fazem, tem alguns casos que eles negam, porque o score está muito complicado. E tem alguns que eles liberam, mas assim, o seu seguro custa 1.000 na média. A seguradora que não quer vai te cobrar 7. Ela não vai falar não. Mas eu falo assim, para você entrar aqui, mas muitas vezes a culpa não é nem do próprio cliente, é o carro que ela está usando. Vou dar 2 exemplos básicos aqui. Eu pego um carro importado, passou de 3 anos, fica difícil, por causa de peça. Carro blindado também, difícil. Passou de 3 anos, difícil. Entendeu? Então tudo tem o seu porquê. Entendeu? Entendi isso. Lá já tem respostas, não tem tanta pergunta. É verdade. Ô Tarcísio, aqui no Acorda Berraco a gente tem um quadro que chama Recados do Coração do Berraco. É aqui quando você quer mandar um recado para um funcionário, se é aquele funcionário querido, você pode mandar pra gente aí no particular e a gente manda esse recado direto aí para aquele seu funcionário querido. Eu vi. E a gente faz isso de uma forma anônima aí para não te entregar, né? Hoje a gente tem um recado aqui que é do berraco Jéssico Camacho, Nino. Ele manda um recado pro seu funcionário, o Tonico da Tigre. Vamos lá. Olha o recado dele, né? Ei, Tonico, tá dando não. Já é a 3ª faxineira que me pede a conta porque não aguenta limpar o estrago que tu faz no banheiro. Parece que você come ração de tão seco que é o tolete. Ela me chamou pra ver e quase vomitei vendo aquele braço indo pra lá e pra cá que não descia por nada. Vá cagar em outra empresa, seu caga grosso. Tá aí, tá dado o recado do Jéssico. Então você que quer mandar aquele recado que a CLT não permite, se você quiser também, Tarcísio, anota aí que nos próximos episódios a gente manda aquele recadinho direto pro funcionário que você quer, hein, tá bom? Ô Tarcísio, eu queria saber também qual que é o maior erro que o empresário brasileiro comete quando tenta se levantar depois de quebrar, na sua opinião? O maior erro que ele comete, não tem informação suficiente. Informação. Boa. Aonde que ele está entrando. Porque o que acontece é tudo achismo, né? Entender o negócio ali, primeiro o mercado. Pelo menos o básico, né? É. O que vai pagar de imposto, Isso é muito importante. O que vai fazer, Muito se ele vai precisar de funcionário, entendeu? Dá uma pesquisadinha um pouquinho só, para ver se estão precisando naquela área ou não, entendeu? É só assim, o primeiro pontapé. Quanto que eu vou gastar, quanto que vai abrir empresa, tudo, botar tudo no papel.
Uma vez eu falei para uns amigos meus, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, é claro que a teoria é uma coisa, né? Mas se você for abrir um negócio agora, eu falei assim, ó, você tem que ter um dinheiro para esse negócio estar pagando. Gasta 2 pau por mês. De tudo. Funcionário, tal. Então foi o seguinte, ó, você tem que ter 24 mil reais guardado para se passar esses 12 meses sem tirar um tostão. Deixa ele crescendo para tirar os tostão. Você tem que deixar esse dinheiro para a empresa e para você. Uma reserva, né? Uma reserva, exatamente. Pelo menos um ano. É o que a pandemia mostrou, é que nem um ano não era o suficiente, né? Dependendo do segmento. É só para começar. A princípio, o pessoal falava muito em 3 meses de caixa, né? Porque a pandemia mostrou que 2 anos às vezes não é suficiente. Informação é importante, porque é tudo achismo aqui. Entendeu? A gente tem você sabe muito bem que a gente tem uma diferença monstruosa entre a cabeça do empreendedor nosso e a cabeça do empreendedor americano, né? É uma coisa assim, é muito Absurda. Absurdo. Nem colocar no papelzinho, escrever alguma coisa, a pessoa vai tudo no bumba meu boi. É essa informação que ele precisa no mínimo. Qual que foi a primeira lição que você deu pro Gabriel, assim, para ele já tá despertando aí uma vontade de empreender, né? Já tá junto nos negócios. Qual que é a primeira lição que você deu para ele ou que você vê que teria que ser a primeira lição? Eu vejo um ponto-chave em vendas, no meu caso, que eu falei para vocês. Você tem que saber, pelo menos com o tempo, a saber qual que é o tipo de perfil de pessoa que você está lidando. Entendeu? Se ele é pragmático, se ele é mais cético. Na hora da venda ali você fala, né? Entendeu? Você tem que começar a aprender a entender um pouco, ler as pessoas. Entendeu? Mas não ler para manipular, é ler para entender. Entendeu? Então, ó. Você já leu o Armas da Persuasão? Cialdini, também é muito bom, né? 2 vezes. Cara, é sensacional. É isso, né? A persuasão, a gente é capaz também de persuadir uma pessoa usar a persuasão pro mal, mas se você usar pro bem, cara, você consegue potencializar muito, principalmente seus negócios, suas vendas. Mas o que eu falei para ele é exatamente o que eu estou te falando. A primeira lição que eu dei, ele fala, seja honesto e faça bem feito. Legal. Cara, Tarcísio, aqui no Acorda Berraco a gente deixa um desafio final aí pro Berraco, mandar aquele recado direto para dar uma porrada de realidade mesmo, principalmente na geração V, né, Nina? V ou Z? A geração V, que você que inventou aí, né? Não pode falar porque V, mas é V. Pode falar, pô. Ele falou no outro episódio, né? Geração V é de vagabundo. Pode ser não também. Não vou falar porque pode sofrer corte. Não, vagabundo não dá não. Cara, manda um recado aí para aquela pessoa que tá enrolando na vida, que não tá querendo evoluir, que tá encostada. Pode olhar para aquela câmera ali e mandar um recado direto para ela. Posso ser bem Dá uma porrada, dá uma porrada. Estude. Estude. Não é, estou falando só de faculdade, escola. Estude a vida inteira. Estude. Aprenda. É isso aí. Aquilo que você é melhor, né? Quando a gente fala estudar, é se capacitar no que Se for para te edificar, qualquer ponto que você seja, se for para edificar você, estude. Estude a Bíblia, estude qualquer coisa, mas para te edificar, estude. Cara, é isso mesmo. Isso aí. O estudo, a educação, é tudo que é o que muda a vida. E eu não estou querendo ser simplista não, gente. É estudar. É a base, né? A base de tudo é isso aí, estudo. Isso aí, cara. Caramba, que legal, Tarcísio. Que aula de resiliência aí. Foi um baita aprendizado pra gente. Como que o pessoal faz para te encontrar aí, Tarcísio? Olha, é mais fácil me encontrar. Como eu sempre estou rodando para cima e para baixo aí, vocês podem me encontrar na Rua Mediterrânea 125. Mas também pode mandar, aliás, quase todos os meus clientes, até os meus velhinhos, viu? Só querem pelo WhatsApp agora. Alguns ligam, né? Eu bato todo mundo no WhatsApp. Bate-papo, conversa. Tem algumas aí, eu falo velhinho no bom sentido, né? Conversa. Quando vai passar dado do cartão, quer que ligue, comece a contar a história da vida, porque eu tenho que escrever no papel, né? Mas é pelo WhatsApp mesmo, 11 999 33 40 53. Que é isso aí. Tudo que a gente quase, eu falei para você, né? Quase 100% é aqui, né? Boa, muito bom. Quer mandar uma mensagem final aí, Nino? Tô satisfeito hoje. As minhas 4 namoradas que estão espalhadas, isso elas nem estão vendo. Eu fico triste, cara. Me arrumei bonitinho, ainda bem, mas elas porque senão não vai dar briga. Então, isso o YouTube não vai te censurar. Não vai censurar. O YouTube gosta disso. O problema é que se elas verem, agora vai dar briga, um né? pouco de polêmica. Cada um, filho. Eu vou ficar aqui quietinho. Corajoso, viu? Mais ou menos, né? Eu estudei pra isso. Ele não tá nem aí, ele arruma mais 4 qualquer coisa, né, Nino? É isso aí, para você que acompanhou até aqui, segue a gente, compartilha esse episódio,
salva, curte, faz tudo aí para ajudar a gente nesse canal, que vai ter muito mais aprendizado aí mais para frente. Valeu, obrigado e até o próximo Acorda Berraco. Tchau, Beijo, tchau. bye, bye. Tchau, tchau, gente. Obrigado.